Shalom, amados, eu sou o apóstolo Alexandre Macedo, pastor presidente do Centro Internacional de Adoração e Missões. E hoje, gente, dia 24 de abril, isso mesmo, segunda-feira, mais uma semana começando, aliás, a última semana, né? A última semana do mês de abril. E eu queria tratar de um tema essa semana que é a fé, isso mesmo, fé. É sobre isso que vamos falar essa semana. Eu queria ler com vocês hoje o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu quero pensar com você, o que será que o apóstolo Paulo está se referindo quando ele diz que nós não podemos andar pela visão, né, por aquilo que enxergamos? O que será que ele está querendo nos ensinar? E aí eu creio que ele está querendo ensinar para você e para mim o seguinte: olha, o servo de Deus, ele não deve andar de acordo com as impressões, com as percepções produzidas pelos seus sentidos naturais. E nós temos que basear toda a nossa ação, palavra, pensamento, decisão em cima da orientação espiritual que recebemos do Senhor. Essa é a ideia da fé. Então, eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que eu creio. E aquilo que eu creio é consolidado, é fortalecido dia a dia pela palavra do Senhor, pela oração. Então, o que você pode pensar, mas apóstolo, será que tem algum erro eu confiar no meu sentido? Até porque é com ele que eu vou interagir com tudo que está ao meu redor. Gente, deixa eu falar algo aqui para vocês. O grande problema dos nossos sentidos naturais é que eles são imprecisos. E aí o que acontece? O espírito que está agindo no mundo pode usá-los contra nós. Então, fazendo você enxergar o que não é verdadeiro, fazendo você pensar, perceber aquilo que não é verdadeiro. Então, nós podemos ser atingidos no emocional, no sentimental, no familiar, no profissional, em tudo. Então, eu creio, mas creio mesmo que o Senhor quer nos levar, sabe, nesse tempo de incertezas, de inseguranças, a viver numa dependência total dele. E isso não dá por aquilo que você vê. Isso vai acontecer por aquilo que você crê. Então, aquele que quer viver uma vida totalmente em Deus precisa aprender a desenvolver a sua fé. Você agora consegue entender porque então, que Paulo diz, olha, eu vivo pela fé e não pelo que eu vejo? Por quê? Porque Paulo estava desenvolvendo a sua dependência no Senhor. Estava desenvolvendo a sua fé. E a fé é a chave que abre todas as portas. É a fé que nos capacita para suportar e vencermos as adversidades. É a fé que, sabe, nos torna cada vez mais fortes diante das lutas, das provas, das crises. Então nós devemos entender o seguinte: olha, quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu oro, mais a minha fé é fortalecida e ela vai crescendo. Essa fé, ela vai tomando proporções dentro do meu coração, dentro da minha existência, e eu começo a viver influenciado por ela. Pela fé eu consigo enxergar muito além do que os meus olhos naturais conseguem perceber, porque pela fé eu começo a enxergar o agir de Deus na minha vida, na situação, como Ele quer agir a partir de hoje na tua vida. Como você enxergar, eu não estou vendo solução, não estou vendo saída, porque você não tem usado os olhos da fé. Quando você vê os olhos da fé, você vai começar a dizer, não, Deus está no controle, Deus está agindo, Deus está no milagre. E eu creio mesmo, que Deus vai agir na sua vida pela fé. Então, por meio da fé, grave isso, você tem a certeza da sua salvação, é pela fé que nós temos a alegria, é pela fé que nós temos a esperança de um futuro melhor. Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa, nós vemos dias muito difíceis. E se é uma coisa que o inimigo quer fazer nesses dias, é abalar a sua fé, é destruir a sua família, é realmente fazer você ficar desanimado, desacreditado. Mas nessa manhã e durante toda a semana, eu quero te convidar a exercer a sua fé, a crescer, a entrar em oração pela sua casa, pela sua igreja, pela sua vida, pela sua cidade, pela nação. Vamos fazer como o apóstolo Paulo declara aqui: eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio, pela fé. E aí eu creio que respostas começarão a chegar na sua vida, que as respostas começarão a surgir bem diante dos seus olhos. Que isso, apóstolo? É a fé. A fé vai fazer essa obra. Então eu queria orar com você.
Vamos começar orando essa semana, vamos começar falando com Deus, vamos? Pai amado, Pai querido, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por mais um dia e por mais uma semana. E Pai, ensina o teu filho e a tua filha a enxergar com olhos da fé. Ensina o teu povo a caminhar com olhos da fé. Pai, a palavra é clara, nós não vivemos, Senhor, pelo que vemos, mas nós vivemos pela fé. E pela fé nós queremos uma semana vitoriosa. Pela fé nós queremos que o milagre vai chegar à nossa vida. Pela fé nós queremos que o milagre vai chegar à nossa casa, nosso local de trabalho, nossa cidade, na nossa nação. Pai, abençoa o teu servo e a tua serva. Dá-nos uma semana na tua presença. Eu te peço e eu oro em nome de Jesus. Amém e amém e amém.